Olá, bem-vindos a mais uma aula de Processo Civil 2. Antes de iniciarmos o tema, vamos primeiro relembrar que competência é basicamente a capacidade de exercer a função, ou seja, para sabermos se o juiz é competente ou não para aquela tarefa, devemos analisar 3 critérios básicos. O critério objetivo tende a ser de caráter eliminatório, onde iremos fazer a exclusão dos foros, levando em consideração o valor da causa. Também leva-se em consideração a matéria, onde logo de início a ação deve ser pensada em qual justiça será proposta, se será a comum ou a especializada, e por fim analise-se a pessoa, para assim saber se será submetida ao órgão federal ou estadual. O critério funcional leva em consideração a função a ser exercida, se será de primeira instância, com caráter de competência originária, ou de segunda instância, com caráter revisional. O critério territorial foi organizado dividindo os estados em comarcas e o país em circunscrições, para facilitar a demanda. Agora, explicados os pontos essenciais para o entendimento do tema, iremos dar início ao assunto principal. A modificação de competência. Ela pode ser legal ou voluntária, que também é chamada de convencional. A modificação voluntária ou convencional é aquela onde as partes podem manifestar a sua vontade, colocando-a em contrato, elegendo um foro onde será feita a resolução do conflito, caso este ocorra, cuja qual é denominada modificação voluntária expressa. Basicamente, o que foi dito está regulamentado no artigo 63 do novo Código de Processo Civil, nos seus parágrafos 1 e 2. Parágrafo 1º. A eleição de foro só produz efeito quando constar de instrumento escrito e aludir expressamente a determinado negócio jurídico. Parágrafo 2º. O foro contratual obriga os herdeiros e sucessores das partes. Artigo 63, parágrafo 3º. Antes da citação, a cláusula de eleição de foro, se abusiva, pode ser reputada ineficaz de ofício pelo juiz, que determinará a remessa dos autos ao juízo do foro de domicílio do réu. Parágrafo 4º. Citado, incumbe ao réu alegar a abusividade da cláusula de eleição de foro na contestação sob pena de preclusão. O juiz poderá reconhecer de ofício a abusividade da cláusula, mas isso só pode acontecer antes da citação da parte contrária. Caso a citação tenha ocorrido, é a parte que deverá manifestar-se na fase processual denominada preliminar de contestação. Com base no artigo 65, tratando-se de regime relativo de competência, o réu, ao não manifestar oposição a tal escolha, a aceita tacitamente, o que caracterizaria uma forma de manifestação da vontade, apesar de não expressa. Então, dar-se-á sequência ao processo e, portanto, pode-se dizer que houve a prorrogação da competência. Por prorrogação da competência, pode-se entender o deslocamento da competência de um para o outro juízo, que passa a ser competente para processar e julgar uma causa que, a princípio, não lhe era atribuída. Agora, veremos 2 institutos que servem para evitar decisões divergentes. O Instituto da Conexão e, em seguida, a contingência. Então, anexo de semelhança entre 2 dos 3 elementos da ação, na causa de pedir e no pedido. Por exemplo, em uma das ações, uma determinada instituição bancária pede em juízo que o contrato de financiamento em inadimplência feito pelo Sr. José seja cumprido pelo mesmo. Em outra ação, o Sr. José alega que o contrato de financiamento já foi cumprido, pois o carro já teria sido quitado devido a cobranças abusivas de juros pelo banco. Vemos que ambos estão discutindo sobre o contrato de financiamento, a causa de pedir, e o pedido, que é a análise do contrato de financiamento feito pelo Sr. José. Nesse caso, há conexão nas ações, e os processos serão reunidos em uma única vara. Já na contingência, anexo de semelhança entre 2 ou mais ações, nos elementos da ação. As partes e a causa de pedir são iguais, já os pedidos são diferentes. Um pedido é mais abrangente que o outro. Por exemplo, um casal com casamento falido entra em juízo com 2 ações distintas, pedindo divórcio, a causa de pedir. O homem, em seu pedido, requer somente o divórcio e a partilha dos bens. Já a mulher pede o divórcio, a partilha dos bens,
mais a guarda dos incapazes e estipulação de pensão alimentícia. Portanto, o pedido da mulher é mais abrangente que a do homem, tornando-se assim a ação continente, e a do homem está contida a ação mais abrangente da mulher. As ações serão reunidas na vara da ação continente se essa for anterior à contida. Caso a ação mais abrangente seja proposta posteriormente, serão reunidas na ação da contida. Até a próxima aula de Processo Civil 2.